probleminhas, né? Agora a gente está com o Hugo Vaz, que é diretor de arte na Behold Studios. A gente vai conversar um pouco sobre a Behold, sobre os projetos deles e jogar um pouco de Outer Space, né? Isso. E aí, tudo bem? Tudo bem. Massa. Cara, para começar assim, se tiver como você se apresentar pro pessoal. Bom, meu nome é Hugo Vaz, eu sou diretor de arte na Behold Studios. Trabalho com jogos já há 10 anos, um tempão. Mas a questão é que eu entrei na faculdade, desde o segundo semestre eu já procuro, né, fazer coisas do tipo, modelagem 3D. A gente tinha um grupo de estudos em desenvolvimento de jogos, né? Então todo fim de semana a gente se juntava para tentar fazer alguma coisa. Na época eu não tinha feito nenhum game jam naquela época, então era basicamente só falar como seria legal fazer um jogo. E às vezes a gente montava um projetinho ou outro e tal. E tive essa experiência já desde 2009, né? Então foi na mesma época que a Behold foi criada também, né? Desde lá a gente vem... Eu trabalho na Behold, né? Inicialmente como estagiário, depois como sócio. Trabalhei no Knights of Pen and Paper, Chrome Squad, Galaxy of Pen and Paper e agora no Outer Space, o nosso novo jogo. E, tipo, só uma dúvida que eu tenho, assim, pessoalmente, o que faz um diretor de arte? Quais papéis que você cumpre dentro do processo de jogo, dentro da empresa também? Tá. Bom, o diretor de arte, ele digamos que ele essencialmente ele é um artista, né? Eu acho que é um certo requisito que ele tenha, que ele passe pela experiência na área, a experiência de produzir arte como a produção prática em si, né? Porque o diretor de arte ele carrega um pouco mais do que apenas a prática, né? Ele carrega um pouco também da gerência dos artistas, ele carrega também a visão do projeto, né? E junto com os outros times, né? O time de programação, o diretor de programação, o diretor de design, o diretor de áudio, ele consegue, junto com o time dele, né? Projetar o desenvolvimento em torno de um objetivo, né? Que seria a direção, né? Você realmente fazer ser um guia para aquele resultado final que você quer. Então, por isso que se diz de direção de arte. Agora que eu percebi que eu esqueci de introduzir os meninos também, né? A gente tá aqui com o Gabriel Mota, programador da NetPixel, e o Guilherme Akita, também programador da NetPixel. Eles vão estar ajudando a gente porque o Outer Space é um jogo cooperativo, multiplayer, né? A gente precisava de mais pessoas jogando, né? Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos, né? Atrasado um pouquinho. Tá bom? Tá. E a Behold, cara? Como é que começou? Quantos anos tem? Então, a Behold, ela surgiu na Universidade de Brasília em 2009, fundada pelo Pedro Brandão e Saulo Camarote. E na época a empresa era muito focada em serviços de Advergame, serviços de Serious Game também, a gente fazia muito na época, mas sempre a gente teve uma veia de querer fazer os próprios jogos, né? Querer fazer jogos autorais. E isso, no tempo livre, a gente sempre estava querendo fazer uma coisinha ou outra. Então em 2010 saiu o nosso primeiro jogo para... 2010 surgiu o nosso primeiro jogo para iOS, que foi o Gravedigger. E ao mesmo tempo a gente estava fazendo outras coisas realmente que davam dinheiro, né? Porque na época estava um pouco complicado viver de produção própria, né? Daí a gente tentou vários tipos de projetos, chegamos a tentar um grande projeto para Facebook, que estava crescendo na época, acabou que não deu certo. A empresa teve que fechar, né? A gente cresceu muito e por conta de não conseguir levar esse projeto para frente, a gente teve que fechar, né? E nisso sobrou 4 pessoas, né? Essas 4 são sócios hoje, mais um, né? Hoje temos 5 sócios. Mas essas 4 pessoas foram responsáveis por fazer o Knights of Pen and Paper em 2012, né? Aquele rolê da cultura, né? Isso. Aí em 2012 a gente saiu do CDT, que era onde a gente trabalhava, e a gente foi trabalhar na Livraria Cultura, sentado no café, programando, fazendo os jogos ali mesmo, né? No caso era o Save My Telly e o Knights of Pen and Paper.
E ao mesmo tempo, né, a gente fez isso justamente para diminuir todo tipo de custo que a gente podia ter. A gente viu que, beleza, a gente não está ganhando dinheiro, mas a gente gosta de fazer jogo, a gente quer pelo menos fazer algo que seja legal, que a gente consiga, que a gente goste de jogar. E nisso surgiu o Nights, né, que era um jogo super RPGzão, que a gente curtia muito e que pudesse ser algo bem simples e fácil de fazer. Ele foi feito em 8 meses e de início a gente lançou para mobile. No caso, ele foi lançado no Android e no iOS. A gente meio que não ligou muito assim no início pra saber quanto que tava vendendo e tal. Mas aí a gente foi começando a se assustar, né? Como esse jogo tinha dado certo. Pelo fato de que tinham outras pessoas lá fora que também queriam jogar aquele jogo. A gente fazia parte de um nicho, a gente fez um jogo para nós mesmos e acabamos atingindo o nicho, né? Pessoas, né? Isso. O que eu não lembro onde que eu vi isso, cara, mas o que eu lembro é que vocês lançaram numa data e alguns dias depois saiu uma lista de pique de Halloween da Kotaku, uma parada assim, e aí o Night estava lá e foi quando teve o pico de venda de vocês, assim, que Sim. jogou em todos os outros portais. Né? Sim. Ele é um jogo meio que jornalistas gostam de falar sobre ele, né? Nerds em geral, né? Digamos assim. Então na minha cabeça eu já imaginava assim, na época eu estava ouvindo muito Nerdcast. Então eu vou fazer um jogo pro Nerdcast jogar, pro Jovem Nerd jogar. Na época a gente tentou falar com eles nem deram bola, mas um tempo depois eles falaram, né? No podcast? Já quando o jogo tá... Não, no site mesmo. Mas é um tipo de jogo que cativa bem as pessoas e faz com que elas falem sobre ele com outras pessoas que gostam das mesmas coisas, né? E nisso a gente já tinha essa mentalidade de querer fazer alguma coisa que as pessoas falassem sobre ele, né? E aí no caso do Kotaku foi algo parecido, né? Em que os jornalistas especializados em RPG, eles viram que era diferente e tal, e colocaram a gente na lista deles. O que eu acho massa é que vocês pegaram um público que é um pouco carente digitalmente, assim, que é a galera do RPG de mesa, né? Porque, pra mim, são experiências completamente diferentes, assim, um RPG de mesa e um RPG NPC, tipo, sei lá, Diablo, Zelda, qualquer coisa assim, né? E eu acho que o jogo de vocês, ele fala muito bem com essa galera do de mesa, né? E como é sempre muito focado em comunidade, o RPG de mesa, eu acho que talvez... Eu acho que vocês acertaram muito nisso, né? Eu acho isso iradíssimo. Eu acho que sempre que a gente quer fazer um jogo, a gente não quer só fazer mais um. Pelo menos algum gatilho ali, alguma coisa a gente acrescenta para tornar ele diferente, né? No caso do Nights foi o RPG de mesa, no caso do Chroma foi o estúdio de TV. O fato de ser Super Sentai, né? Não só um jogo sobre Super Sentai, mas ser um jogo num estúdio de TV. Então ele tem uma temática diferente. E como é que foi essa transição, assim? Porque vocês estavam na cultura e tal, e aí vocês lançaram o Nights, e logo depois vocês já foram pro Chroma Squad? Bom, Nights foi em 2012. A gente gostou muito do desempenho dele nas lojas e tudo mais, até o ponto da gente conseguir um acordo para lançar ele pro Steam, né? Então a gente trabalhou no Nights até 2013, né? Um ano a mais aí trabalhando no Nights para lançar no Steam. E nisso a gente já tinha a ideia do que seria um próximo jogo e tal, e a gente quis abrir pro Kickstarter, né? Porque a gente viu que tinha uma comunidade que a gente tinha construído com o Nights, e pensando num perfil também de nicho, né? Em que tipo de pessoa, que tipo de coisa que essas pessoas que gostam de RPG medieval também poderiam gostar. E o Super Sentai foi algo que foi legal, porque também a gente viveu essa coisa e tudo mais, os Power Rangers, dos Changeman, então foi algo bem... Foi marcante pra vocês. Foi marcante, Então, foi na sequência, mas a gente teve aí um tempinho. No Nights ainda, né? Isso. E daí hoje, quantas pessoas estão na Behold? Hoje somos 10. 10. E já com perfis bem definidos, assim, né? A gente tem um artista técnico, tem game designer, roteirista, tem
modelador 3D, então a gente sabe muito bem o que a gente consegue fazer, né? E eu acho que é uma das principais coisas para você conseguir definir o tamanho de um projeto. Hoje em dia eu acho que a gente tem muito mais maturidade, se eu fosse para dizer assim, como que a gente cresceu, eu acho que foi maturidade mesmo. E saber o que a gente tem noção, o que a gente consegue fazer em quanto tempo, assim. Isso. Isso é uma coisa difícil, cara. Até pegar a manha, você demora um tempinho, assim. A gente tá perguntando pra todo mundo aqui, né, até porque a gente tá no Game Jam, como é que é a relação de vocês com Game Jams? Eu sei que vocês produzem várias Game Jams também. Conta um pouco pra gente, assim, sei lá, a Jam mais massa que você participou, por que você gosta de participar de Jam? Tá certo. Cara, Jam, eu acho que a gente sempre fez o máximo de Jams que a gente pôde enquanto estava buscando por produzir coisas nossas, assim, né? A nossa primeira Jam foi em 2012, foi a Global, né? Foi dureza, mas deu certo. Sempre é, né? Sempre é. E sempre o resultado é muito gratificante, aquela coisa assim, fechada, que às vezes você fica 6 meses, 8 meses, anos, tentando fazer um produto terminado, mas numa Jam você tem que fazer aquilo ali e é tudo ou nada, e mesmo que pequeno, é um produto fechado, então exercita muito essa noção de que você precisa tomar decisões, precisa cortar coisa, precisa definir coisa e fazer um loop de jogo que seja interessante também. Então é uma mini experiência que foi totalmente válida pra gente. E até hoje a gente vem fazendo... Toda Global vocês fazem. Né? Toda Globo a gente faz, a gente divide time, a gente traz pessoas novas também, começa a trabalhar com outros times. Eu hoje estou aqui trabalhando com o pessoal da Level Cap, né? Estamos aqui agora. Então tem essa dinâmica, essa coisa de realmente experimentar como é que é trabalhar com outras pessoas e trocar ideia. Às vezes você percebe que o conhecimento de design de uma pessoa é excepcional e você não sabia, porque às vezes você não conhece, não conversa assim tão facilmente. E fora que é a oportunidade para colocar aquelas ideias que estão engavetadas assim na prática, né? Por exemplo, a minha Jam favorita foi a transmissão da Global Game Jam, acho que 2 anos atrás, que eu tinha uma ideia bem inicial assim, né, de fazer um jogo de sinuca, e a gente fez um jogo de sinuca com temática medieval, né? Então foi um negócio muito doido assim, que encaixou muito bem no tema, né? E esse pra mim acho que foi o meu favorito. Nossa, assim, porque era uma ideia muito gostosa, e até hoje eu jogo aqui, às vezes eu tô jogando. O Knights of Caçapa, né? Isso. Massa. Em que... Não, pode falar, cara. Não é que os personagens eles são bolinhas, bolas de sinuca, e você tem que tacar eles, e cada personagem tem um skill, né? Você tem um mago, por exemplo, é uma bolinha que atravessa paredes, então você tem essas dinâmicas que você consegue fazer pra passar de nível. Eu não cheguei a jogar o Knights of Caçapa. De vocês eu joguei o Knights of Pen and Paper e o Chroma Squad. Também não joguei o Galaxy. Mas todos eles você trabalhou, né? Sim. Cara, eu vou abrir o jogo. Começar a subir. Como é que surgiu assim o Out of Space, cara? Da onde que saiu essa ideia de fazer um jogo de couch multiplayer? Tá. Teve vários motivos. Um deles é que a gente sempre ia para os eventos e via outros jogos, outros stands sempre cheios, e a gente sentia aquela coisinha assim, que o nosso jogo era de manager, não tinha muito texto, tinha muita... A pessoa sentava, pensava, ficava ali 15 minutos, meia hora jogando. Era legal, mas a gente viu que a gente também queria fazer um outro tipo de jogo, né? E o Couch Fan, a gente também gostava de jogar dentro do estúdio, né? Todo tipo de jogo de competitivo, cooperativo, a gente sempre gostou. Só que o Out of Space veio numa época que a gente estava morando junto, né? A gente tinha Indie House, em que algumas pessoas... Rapidinho. Opa, não. A gente precisa completar esse level aqui.
em que a gente tinha uma casa e a gente conseguia espaço lá dentro para trabalhar e também para alguma das pessoas morar. Tem que ver qual é o comando aqui, acho que tá meio trocado. Tá trocado? Trocado? Opa, o que eu fiz? Olha o meu repeat. Você consegue abrir aí a porta? Aí. Tá bom, esse controle tá estranho. Aparentemente tá É o controle do Switch. esquisito. Tá bem doido. Bom, Aí estavam morando todos juntos, né? isso. A famosa Indie House. Daí a gente viu que a dinâmica de casa, de você às vezes estar brigando com a pessoa porque ela não lavou a louça. Pois é, não era meio loucura isso, cara? Porque era muita gente morando lá, não era? Eram umas 1, 2, 3. Eram umas 8 pessoas morando na casa. E eram 3 empresas trabalhando no mesmo lugar. Então é muito doido. E aí veio um pouco dessa sementinha de querer fazer um jogo sobre casa, sobre morar junto, sobre as dinâmicas de se discutir coisas num espaço doméstico, né? E aí veio essa ideia de fazer algo que fosse sci-fi para poder justificar qualquer coisa e também ter a liberdade de fazer algo que fosse interessante, né? Eu sou 3. Não vou conseguir jogar não. Tem aquele lá que tá funcionando? Acho que não. Mas a gente pode testar, não tem problema. Acho que esse é Type-C, tem que ser outro cabo. Ah, esse é C. Vou trocar mesmo. Tem outro cabo aí? Eu tirei foi o seu? Não. Não, eu tirei o seu. O seu tá funcionando tranquilo? Aham. A gente teve um pequeno problema de mapeamento de controles aqui. Acho que esse aqui é do Causa do Switch. Pode estar com alguma coisa. Deixa eu só conferir aqui se a ação tá funcionando. É porque ele tá funcionando, só que a ação tá ótimo. Aí, Perfeito. pronto. Resolvido. Bom, então vamos lá, vamos só terminar aqui. A gente precisa pegar aqui um balde e jogar nas portas, né? Então ele é um jogo sobre cuidar da casa, em que você precisa limpar e se manter. Então você tem aqui atributos com L1, você consegue ver seus atributos de fome e cansaço. Você não pode morrer de cansaço, morrer de fome, nem deixar seus amigos morrer de fome ou cansaço. E aí você tem o quê? Você tem o X que pega coisas, o quadrado que usa, então eu consigo varrer, e o bola solta. Né? Vocês podem ir se familiarizando aí. Aqui. Isso. Beleza. Daí a gente precisa desconstruir esse sofá aqui, o segundo tutorial, né? E construir essa horta vai ter que vir aqui. Porque ela precisa de energia dessa bateria aqui. Então cada quarto tem energia e a energia alimenta as tomadas. O objetivo nosso é colocar bateria em todos os quartos. E assim a gente precisa expandir a nossa dominação sobre essa nave, né? E também cuidar de nós mesmos, né? Aqui no caso tá tudo sujo lá dentro. Aí você tem que voltar. Vai lá, alguém lá pega a água, pega a vassoura. Como é que enche aqui? Quadrado? Não, você interage com a torneira. Você pega o balde, Aqui. e com o mesmo botão você clica. Isso. Ah, beleza. É o botão de ação. Então vamos lá, eu vou abrir e vocês vão entrando. Quadrado varre, né? Isso. Olha lá. Aí o que rola? Tem também uma lojinha aqui que a gente consegue comprar coisas, né? Então, o pessoal gosta muito de chamar de The Sims com Overcooked, assim. Em que você tem... É uma simulação de vida, de se manter e tal. Isso. Só que também você tem... multiplayer. Só que você também tem gerência de fome, de cansaço, dinheiro. Tem um brother ali que vai morrer de cansaço. Nossa, vocês estão varrendo demais aí. Daí tudo pode ser reciclado, né? Esse lixo aqui pode ser reciclado em troca de dinheiro. Então vai trazendo as coisas aí, que a gente precisa de 30 de dinheiro. Oi, Peraí. o jogo tá sem som? Quando colocou o controle... eu sei acho o que que o é, som só foi um pro controle, minutinho. isso. Vou pausar aqui Foi mal? rapidinho. É porque esse controle reconhece o controle.
Isso é uma coisa, né, cara? Eu não entendi não. Quem é que faz Só esse isso? controle vermelho. Voltamos a ter som? Não saiu. Né? Clique em resume isso. Isso. Não voltou a ter som? Bom, eu acho que a gente pode passar dessa fase e reiniciar o jogo. Né? Isso. Porque tem um achievement aqui que bloqueia a pessoa de jogar sem conhecer o jogo, né? Sem jogar o tutorial. É justo porque a gente imagina que tem certas complicações. Testando muito nos eventos, a gente viu que as pessoas precisavam do mínimo de conhecimento. Daí a gente percebeu que um tutorial era necessário e obrigatório. Eu pessoalmente, cara, eu fico muito perdido em jogo de couch, assim, tipo Overcooked. Eu não sei o que fazer e todo mundo começa a gritar com todo mundo e eu sou o cara que tá jogando comida no chão pra todos os lados e caindo do cenário. Bom, então a gente terminou aqui a nave, né? A gente completou esse tutorial e conseguimos acesso ao resto do jogo. Beleza, pode iniciar o jogo aqui. Uma coisa interessante sobre esse jogo é que ele é procedural, né? Então, tipo, o procedural de vocês é o quê? É o formato da nave, é o que está em cada compartimento, Isso. os dois? Exatamente. A gente tem um sistema de geração procedural da nave, né? Em que as portas se conectam, né? E formam Toda vez que você joga, a nave é diferente. E o que você acha dentro dessa nave também é aleatório, né? Então, vamos começar. LR você seleciona o seu personagem, né? Você pode apertar qualquer botão para entrar. Então aqui tem o matchmaking, a gente consegue jogar online também. Esse castor aí é do Save My Tele. Isso. Esse personagem aqui é um personagem que a gente criou em 2012, lá no jogo. Lá atrás, chamado Save My Tele. Entra aí, LG. Eu? Joga no teclado. Caraca, meu. Cara, eu não sei jogar isso. Eu não fiz o tutorial, amigos. Eu acabei de falar que eu fico perdido. Eu não consigo entrar, não. Aperta barra espaço. Entra. Não. Deu ruim, cara. É um sinal do universo. Então tudo bem, vamos nós três. Devem ir vocês três, porque eu não fiz o tutorial. E ele é isso, ele é, por exemplo, ele é online e local ao mesmo tempo. Se falta um jogador, a gente consegue fazer um matchmaking com pegar uma pessoa online, por exemplo. Maneiro. Então é isso, você precisa descansar de vez em quando, dormir de vez em quando, nunca pisar na sujeira e colocar energia em todos os quartos, beleza? Então, vamos lá. Ó, essa sujeira aqui é perigosa. Pera, o que é essa caixa que eu peguei? Não sei. Isso aí é uma abóbora. Deixa eu só, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o jogo para português aqui. É a horta da comida, né? E as portas roxas só podem ser limpas com água. Então, qual que você quer limpar? Vamos limpar essa daqui de cima aqui. Opa, não, tá bom. Pode ser. Eu coloco ali. De boa, de boa. Dá pra pegar essa abóbora. Cara, fazer isso já. E o estilo de arte, como é que foi? Vocês descobriram isso? Da onde surgiu? Tá, bom, a gente chegou a fazer muitas tentativas, né? E a gente viu que a mistura do sci-fi com o caseiro era algo que precisava ser definido primeiro de tudo, né? Daí o que a gente fez? A gente viu que experimentou bastante coisa, né? Tinha coisas que realmente eram muito sci-fi, eram armas, granadas, eram dutos de trituradores sci-fi, né? Coisas bem alien assim, né? E a gente viu que não era bem o caminho que a gente queria, né? O que a gente queria era algo que fosse confortável. Acho que tinham palavras-chave que transmitiam muito mais o que a gente queria, né? Então confortável era uma palavra muito boa, assim, muito gostosa da gente trabalhar. Então, a partir disso a gente passou a experimentar o que seria confortável visualmente, né? Que seriam formas arredondadas, moletom, cores quentes, né? Claridade, né? Você conseguir ver as coisas ao redor, né? Antigamente a gente tinha luz dinâmica, que não fazia muito sentido pelo fato que você estava no escuro e você sempre estava claustrofóbico, né? Evocava sensações diferentes.
E definindo as palavras-chave certas, a gente conseguiu definir um estilo de arte que fosse coerente. E aí, junto disso, também vem o estilo de trilha sonora, né? Toda a identidade do projeto. Né? Isso. A trilha sonora hoje vocês fazem em house, não é? A trilha sonora, mais ou menos. Não, na verdade a gente contrata um parceiro nosso, né? O Rafael Miller. E hoje a gente também está com o Eduardo Zolhoff, que tem a empresa dele, e aí ele gerencia e contrata outros músicos, né? Para trabalhar com a gente. Daí a gente está com essa parceria, tá legal, né? De trabalhar. E o bom é isso, que você tem o ritmo das duas empresas começa a se alinhar. Então o que está acontecendo aqui? A gente está se esforçando para entrar nessa sala, mas aí o desastre está acontecendo aqui, tem ovo nascendo. Se a gente deixa o ovo nascer, nasce alienígena, né? E no caso aqui eu tô sujo, aí valeu. Vocês trituraram alienígena, bicho. Nice. Coitado, cara. É isso aí. Então o nosso objetivo é ir construindo, colocando baterias e usando esses slots, essas tomadas a nosso favor, né? Também tem uma manutenção para ser feita, que essa horta precisa de água, né? Eu não entendi como você descansa aí. Então a gente Tem sofás, a gente precisa de sofá. Sofá pra comprar. Abre pra mim, por favor. Cadê? Pô. Deixei errado. Aí. Isso, Agora vai. Então tá, eu vou comprar um sofá. Beleza. Então tudo aqui é meio analógico, assim, mesmo sendo sci-fi, você ainda tem teletransporte, mas você tem que esperar. Você tem um chuveiro, mas ele é um chuveiro que usa água, né? Então tudo tem meio um paralelo com a vida real. Tem pia, tem micro-ondas, geladeira, né? Ele pode ser um pouco sci-fi na forma, mas no funcionamento ele é bem caseiro, né? É tipo um sci-fi de hoje em dia, assim, não ultra futurista. Isso. Pô, isso é interessante, cara. É assim, é como se sua casa estivesse voando no espaço. É isso. E tivesse umas baratas gigantes sujando sua casa. Então tá, galera. Vamos abrir essa do meio ali. Eu acho que eles estão saindo dela. Eu acho que eles vão... Essa aqui, né? E esse daí. Quem quer entrar? Quem quer entrar? Caralho, tô pegando água. Cadê a vassoura? Ele tá bravo na vassoura já. E assim, na conversa. Eu sou o cara da água. Cara, só tritura alho, bicho. Não. Daí tem a curiosidade que é tipo... esse jogo a gente apresenta em eventos e coisas assim, né? Mas ao contrário dos outros, a gente gosta de jogar. Porque geralmente jogo de história, você sempre tá vendo a mesma história, apertando botão. Tem que esperar. Mas com esse, toda vez que você joga com uma pessoa diferente, é um jogo diferente, é um jogo novo. Isso é super maneiro, cara. Então tem gente que você se impressiona às vezes com coisas que você não explica. Oh, caramba, errei ali. Que a pessoa descobre. E a pessoa descobre, né? Como é Esse que aqui isso só limpa com... Muito boa. Positivíssimo. A gente tá gostando muito do jeito que as pessoas estão entendendo o jogo depois de jogar algumas vezes. Tem aquela primeira impressão de que é como se fosse um Overcooked, mas a gente entende isso, né? E a gente até se beneficia de certa maneira, né? Porque o Overcooked já está anos no mercado e as pessoas às vezes podem estar enjoadas, né? E sei lá, querendo coisas novas, né? Nossa, eu tô aqui só no balde aqui, porque o negócio tá feio embaixo. E foi mal, galera, vou ter que deixar a coisa pra depois. Tá bom. Droga de novo, velho. Cara, eu vou morrer de fome já. Não, morre não, gente. Por favor. Segura esse ovo aí. Tô chegando. Ô, caralho. Ih, nossa, gente. Cadê? Vamos Parece... comer. Vamos comer aqui abrir. no porto. Então é isso, a gente percebeu que era um jogo diferente. Foi um desafio por ser 3D, por ser multiplayer, por ser
3D. Eu falei 3D? 3D, multiplayer e cooperativo. Porque 3D é 2 vezes mais difícil do que 2D, cara. Aí precisa falar Exatamente. Eu acho que outra coisa que o Overcooked beneficia esse tipo de comparação é porque as pessoas já conhecem o gênero, né? Elas já estão apresentadas a uma experiência que introduz elas a tempo de duração de partida, mais ou menos como é que é o formato de jogo, toda essa coisa de você jogar se comunicando com o cara que está do seu lado. Come. Ah, deixa eu soltar aqui. Chegou uma bateria ali em cima. Aqui tem os bichinhos estão invadindo aqui. Como é que tem sido essa migração assim, do 2D pro 3D, cara? A gente... caramba! Caramba, vocês foram invadidos? Eu me transformei num casulo aqui. Pegar balde. Bom, a gente água, né? sempre fez jogo em pixel art, mas foram os Game Jams que prepararam a gente pro 3D. Né? E às vezes você não quer mudar o ritmo porque você está muito acostumado, então com um projeto grande você quer fazer algo que você esteja mais seguro. E o caso do... No caso do 3D, a gente usou justamente as Game Jams para testar. Vai morrer. Só morrer. Então, esse é um casulo, eu estou preso num casulo ali, e o casulo pode ser removido de duas maneiras. Ou me colocando no chuveiro, ou me colocando no reciclador. Aqui é um chuveiro. Caramba. Entendi, então vocês acabaram usando o Game Jam pra testar, descobrir coisas novas, e aí vocês levaram isso pro Cadê a projeto. vassoura? Perfeito, isso. Aqui. Massa. E aí hoje a pipeline de vocês é Maya, Substance Painter e Maya de novo, Isso. depois pro Unity. Substance Painter, Photoshop e Unity. Maya, né? Maya, Substance, Photoshop e Unity. O que você tem achado assim, de animar em 3D? Você que está acostumado a animar frame a frame. Cara, eu gosto. E é mais fácil às vezes. Pelo fato de que você prepara muito mais o sistema antes, né? Você faz um rigging que seja bom, faz um sistema ali e tal. E enquanto que no Pixel, no 2D, às vezes é muito retrabalho, né? Você tem que às vezes desenhar um sprite parecido, né? Você não pode, né? Enquanto que no 3D você se preocupa muito mais com curvas, né? Com pesos, com coisas, né? Realmente que importam, né? É diferente, é No diferente. 3D eu... Meu Deus. Nossa. Caramba, cara. Tem que chamar a galera, velho. Tem que chamar a galera. Onde é que tem Os caras o... estão com fome. Cadê o... Vamos transformar esses caras em bateria? Tem uma máquina que serve pra isso. Esse aí sim. transforma eles em bateria. É o tipo de informação que a gente espera que a pessoa descubra, né? E Liquidificador. E é isso, cara, corre atrás. A gente tem um glossário, né, que o cara pode ir e... Deixa eu tentar ver o que é isso aqui, a TV. Pera. Pronto, aí eu fiz uma bateria, a gente bota a bateria aqui. Então, bom, galera, eu vou dormir. Trabalhem. Tem que trazer água aqui pra matar esse ovo. Quais têm sido, assim, as principais dificuldades do projeto, né? Além de, claro, migrar de estilo de arte, essa questão do multiplayer, né? Eu imagino que seja super pesado, assim, pra galera da programação. O que mais você pode contar pra gente? A questão do multiplayer é uma dificuldade, pelo fato que você precisa estar, às vezes, com 2, 3 pessoas jogando, né? Então você está testando muito mais, né? Os problemas também são bem esquisitos, né? O jeito que eles aparecem, né? Você precisa entender como as coisas não estão aparentando, né? Se você vê uma desincronização, exige uma certa interpretação em cima disso, né? O que mais?
Eita. Tô louco. Essa é a Tem um bicho última já? invisível aí. Ah, você que tá Ai. sujo. É. O que tá acontecendo? Bugou ali. E é isso, o jogo ele tá disponível, mas não lançado, né? Ele já saiu pra Não, mas alfa, né? podia. Nossa senhora, o tamanho desse. Oxi, o bicho Pareceu morreu um sozinho. bicho Né? ali, velho. Ele tá em Early Access no Steam. Isso. Vou ter que dormir, galera. Oh, no... Qual que é a previsão de lançamento? Assim? É a pergunta que todo dev chora, né? Bichinho desmaiou. Tem uma data já. Eu não posso falar, mas tem. É segredo absoluto. Eita. Mas Ô, cara. daqui até Tem que tacar água, 2077... É antes de. Já tá Antes de março. Ô louco, não tá perto. Tá perto. Maneiro, cara. Tem que trazer água aqui. Ajuda aqui, gente. É a última sala já. É a última sala, falta só essa. Tem um ovo ali na Tacar outra. água no... Essa bateria aqui já mata o jogo. Tô. Aí. Boa. Boa, hein, galera. Valeu. Maneiro. É isso, aí tem achievements que você ganha, né? Aqui Você vai liberando itens novos. a gente vai liberando cabeças dos personagens diferentes. Legal. Maneiro, cara. Eu não tinha visto uma partida desse jogo. Assim. É isso aí. Eu acho que esse eu gostaria de jogar. Overcooked, eu acho confuso. O Overcooked é muito frenético, Cara, é muito, muito frenético, o tempo começa a acabar, os caras pedindo comida, eu nervoso, queimando arroz. O pau quebra muito, assim. Saindo um pouco agora do Out of Space, cara, e voltando para as questões da empresa, né, dessa realidade de ser game dev, o que você considera, assim, uma principal dificuldade, né, de ser game dev, assim, de viver de jogos no Brasil, em Brasília? É persistência, é você acreditar no seu trabalho, porque razões não, mas coisas que impactam a nossa crença naquilo que a gente faz são muitas. É o mercado que não aceita, é a família, é o dinheiro, é a necessidade do dia a dia, são muitas coisas que estão botando a gente para trás, né? Sempre. Mas assim, é um tipo de coisa que você só consegue avançar fazendo. Você só consegue avançar insistindo, fazendo projetos pequenos, um depois do outro, nunca parando. Porque é só assim que você evolui mesmo. Né? E hoje em dia é qualidade que se fala. Né? Realmente, tudo bem, você está buscando qualidade e você pode achar que o seu trabalho nunca está bom, não, mas termina uma coisinha mesmo que não esteja do jeito que você espera, começa outra que a qualidade vai vindo inevitavelmente, ela vai, aos poucos vai vindo. À medida que você vai fazendo, você vai aprendendo mais do processo, do desenvolvimento, o que é gostoso ou não de jogar, né? Às vezes você precisa pensar menos, seguir um pouco mais o instinto, depois parar para pensar, não, isso eu fiz diferente, isso eu acho que posso internalizar, isso eu posso praticar mais. Mas sempre nessa mentalidade de que você só depende de você, assim, e é um caminho que é possível para todo mundo, né? E é só insistir. Eu mesmo a gente teve muitas dificuldades, né? A gente chegou a quebrar a empresa no meio e projetos que não deram certo, né? E coisas assim. Mas para vocês terem uma ideia, o Nights, né? Como eu falei, que foi realmente a gente quebrou a empresa e fez o Nights, ele foi o nosso 10º jogo. Ele não foi o nosso primeiro jogo a ser feito e do nada a gente virou uma empresa que consegue pelo menos pagar as próprias contas, né? A gente fez 10 jogos antes para realmente ter a noção de que fazer um jogo simples era o ideal, né? Então o Nights foi um jogo simples, de certa maneira grande por ele ter muita história, mas ele era simples, né? Sim, mas O sistema deles era relativamente simples. Mas foi o nosso 10º jogo. Os jogos anteriores tinham sistemas muito mais complexos, que não era um caminho certo pra gente. Então foi uma maturidade que a gente viu. Não, a gente precisa fazer jogo simples. E é aquele negócio do simples mais completo, o simples, mas ele é polido, né? Que parece ser uma dificuldade muito grande com quem tá começando, assim, né? Direto eu converso com galera, tipo, cara, eu vou começar a fazer jogos e
eu vou fazer o MMORPG aqui, o meu primeiro jogo. Deixa eu te falar que a gente já teve essa ideia. A gente também, cara. Assim, todo mundo. Assim, aí tu tem uma lore de 1000 páginas, e os personagens, as descrições. Pra todo quê? mundo. Pra que isso aí, né? Eu costumo falar pra galera assim, cara, começa fazendo Pong, faz o Pong em uma semana, que tu programa o Pong de boas, e na outra semana você faz o seu Pong com o seu game design, tu bota os poderes, faz umas paradas de cacete lá. Tu vai aprendendo a programar, tu aprende a fazer um core loop, tu aprende a fazer game design, a balancear a parada. Na outra semana tu faz outra coisa, né? Tu tem alguma coisa pra passar assim, pra quem quer começar a desenvolver jogos, a trabalhar com isso? Fazer mesmo, né? Se aproximar de pessoas que também buscam esse objetivo, né? Porque aí daí surgem times que buscam, né? Que uma pessoa depende uma da outra inevitavelmente, e a gente está num universo que é colaborativo fazer jogo, né? A gente está aqui, todo mundo são várias empresas que estão envolvidas, né? Cada um tem seu projeto, mas ninguém é concorrente de ninguém. Ninguém é rival. Ninguém é rival, não existe isso. Você pode até dizer que existe uma rivalidade entre a Sony e a Microsoft porque elas vão lançar o jogo no mesmo dia. Mas a gente não, a pessoa que compra o meu jogo pode muito bem comprar o teu uma semana depois, né? São jogos diferentes, são jogos que às vezes falam muito mais sobre a pessoa que está fazendo do que alimentam uma fatia de mercado, né? Uhum. Acho que o desenvolvedor independente, ele está bem livre para fazer realmente o que ele quer, né? Sim, do jeito dele, né? Então... como é um mercado muito focado em nicho, né? A gente acaba sempre atingindo uma pessoa que é parecida com a gente, que quer jogar no jogo. Então eu diria que se aproxime das pessoas, né? E faça coisas, né? Uhum. Em grupo. E é isso. Mas a gente tem perguntado também para as empresas que têm vindo, qual que é a relação deles com a FAQ, né? A Mad Jane, ela é uma iniciativa nossa, mas que esse ano recebeu o apoio do Fundo de Apoio à Cultura, né? E a gente sabe que várias empresas aqui de Brasília também têm recebido esse tipo de incentivo e que tem sido muito importante, né, para a indústria local. Uhum. Eu queria te perguntar isso também. Como é que funciona, assim? Então, ajuda de governo, na verdade não é ajuda, é um incentivo. Um incentivo, é um investimento do governo em uma indústria local, né? É o mesmo tipo de investimento que o governo faz em fazendas, em indústrias e coisas do tipo, né? Então, a gente trabalha com cultura e também tem indústria da cultura, né? E isso acontece em muitos países, e até tem exemplos maravilhosos, como o The Witcher, que foi praticamente financiado pelo governo polonês. Hoje ele aumenta o PIB da Polônia, sei lá em quantos %, e esse tipo de coisa precisa existir para sempre, porque eu acho que a indústria de desenvolvimento do Brasil está em sua melhor fase. Sim, com certeza. Eu estava comentando hoje, a gente fez uma entrevista com a Jane, né? Que é uma das responsáveis pelo setor de economia criativa do Sebrae Nacional. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Tipo, às vezes a pessoa ela tem o talento, ela tem a capacidade técnica e falta ali um incentivo para o cara ter um financiamento, poder trabalhar dentro do full time, lançar o jogo dele e fazer o capital dele rodar. Isso aconteceu com vocês também? Vocês conseguiram, vocês falaram com o FAQ, vocês pegaram edital? Sim, por exemplo, o Aerospace ele é financiado pela Ancine. Legal. E também a gente conseguiu uma ajuda do FAQ para o nosso próximo projeto. Fazer um protótipo, algo que pudesse ser levado para fora também, para conseguir vender para uma publisher externa. O brasileiro tem que trazer dólar mesmo, tem que injetar dinheiro na economia, né? E é isso. Se a gente quer fazer essa indústria crescer, a gente tem que aparecer mesmo, botar a cara a tapa, né? E usar de toda a ajuda que a gente precisa. Sim. E o futuro da Behold, cara? O que a gente pode esperar? Então, a gente tem o Aerospace, está sendo lançado. A gente tem alguns portes também vindo, né? O Galaxy para os consoles, né? E o que mais? Tem também
E um novo projeto. Né? Um novo projeto que... Acho que eu já posso falar, já tem alguma coisa. Já tem uma veia de Chrome Squad 2, não é o Chrome Squad 2, mas ele tem um sucessor espiritual ali no meio, né? De Chrome Squad, com temática de Magical Girls. Legal. Daí tem isso aí vindo. Se preparem. É isso. Pessoal que quiser conhecer mais sobre a gente, sigam nossas redes sociais. Passa aí. Behold Studios, vocês podem procurar no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente também tem um canal no Twitch. Então a gente vem fazendo lives toda semana sobre o desenvolvimento do jogo. E a gente vai continuar com isso. Se vocês também quiserem entrar em contato comigo pessoalmente, vocês podem seguir HGVaz em todas essas redes também, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter também. Sou muito aberto para conversa, pessoal que quiser trocar ideia, mostrar a arte que está fazendo, né? Enfim, é isso. A gente está aí para se ajudar. Nossa, cara, muito obrigado. Obrigado, hein? Prazerzão receber você aqui, falar